Se tem uma coisa que eu tenho certeza que o brasileiro tem hoje, chama-se medo. Medo de se manifestar, medo de ir às ruas, juntar com pessoas e dizer que não está satisfeito com o governo que aí se encontra. Até que teve uma tentativa singela no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, onde pessoas tiveram coragem de ir à rua e se manifestar. Ocorreu tudo bem, de forma pacífica, deu tudo certo. E agora? Será que é hora? O senador Eduardo Girão entende que é hora. Ele fez uma manifestação no final da semana passada em homenagem aos advogados que estão fazendo o trabalho na defesa das pessoas que foram presas no ato do dia 8 de janeiro. É lógico, ele ressaltou que as pessoas que realmente depredaram, as pessoas que foram coniventes com aqueles atos, merecem as duras punições da lei. Entretanto, ele falou que é um absurdo, há uma violação do devido processo legal, porque uma vez que esses advogados não estão tendo acesso aos autos. E isso, sem sombra de dúvidas, é uma aberração jurídica. Nesse momento, o senador Girão ainda falou: é hora de se manifestar. Respeito à Constituição e está na hora de voltarmos para a rua de forma pacífica, de forma ordeira, como sempre fizemos. E fazer novamente, como em 7 de setembro, colocando um recorde de pessoas na rua para mostrar que o brasileiro tem opinião e tem coragem. O que você acha sobre essa opinião do senador Girão? Coloca no seu comentário. Acha que já é hora do povo ir para a rua? Ou acha que já passou da hora, já está tarde demais e nós já estamos no regime autocrático aí, autoritário? Diz aí pra gente o que você pensa sobre isso. Bora lá. Falando em regime, vamos falar em uma grande vergonha para o nosso Brasil. Qual é a vergonha? Ministros do STF serem indicados por relações pessoais com os presidentes da República. Isso é uma verdadeira aberração. Essa matéria da Folha de São Paulo diz o seguinte: favoritismo de Zanin ao STF avança com respaldo de Lira, Pacheco e ministros da Corte. O favoritismo de Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal consolidou o apoio de ministros da Corte ao advogado, além da sinalização favorável de Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, presidente da Câmara, e de Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, que é presidente do Senado. Vamos entender. Se tem uma coisa que o brasileiro acha um verdadeiro absurdo, é que os ministros do STF não são juízes. Não passaram pelo crivo analítico de exercer a função de juiz antes de se tornar um ministro da Suprema Corte. Geralmente, os casos de escárnio são como esses. Se tem uma coisa que tem críticas a ministros do STF, é que muitos deles foram advogados do PT. Então, advogavam para o PT, conseguiam ter acesso ao PT, era o verdadeiro QI que ele importava. A Constituição fala o seguinte: reputação ilibada e notório conhecimento jurídico. É o que precisa. A reputação ilibada e o notório conhecimento jurídico é suprimido única e exclusivamente por ser aliado a um partido A ou B. E aqui eu não estou dizendo só o PT, cada um indica da forma que o quer. Por exemplo, Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer. Então, essa é a aberração que nós vemos. E esse caso esposado pela Folha de São Paulo é, sem sombra de dúvidas, o maior de todos os escárnios que a corte poderia receber. Nós não estamos falando nem de um advogado de um partido. Nós estamos falando diretamente do advogado do Lula, que o defendeu sob todos os escândalos de corrupção, cuja condenação foi confirmada, e como diz o próprio ministro Marco Aurélio, estão lá, não vê quem não quer, quem é cego
tampar os seus olhos diante das aberrações que aconteceram no Brasil. E vem agora Lula e indica o seu advogado. O seu advogado vai ser responsável, inclusive, para julgá-lo, se fosse o caso. É um escárnio, é uma vergonha, e é por isso que a gente precisa brigar. Tem que passar o projeto do senador Plínio Valério. Ministros do STF têm que ingressar de forma mais criteriosa, ou por concurso ou por eleição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é 8 anos de mandato igual ao senador. O correto é eleição e mandato de 8 anos. Acabou, ponto final, e a coisa continua. Isso é o regime democrático que nós esperamos, e não o regime autoritário que nós vivenciamos. Bora falar de assunto polêmico aqui? Esse editorial é do Conexão Política e diz o seguinte: oposição no Paraguai alega fraude após vitória de conservador e pede fim do voto eletrônico. O cenário político no Paraguai está estremecido após a vitória do conservador Santiago Penha, do Partido Colorado, na última eleição presidencial do país. A oposição, composta por partidos de centro-esquerda, está questionando o resultado do pleito, em diversas frentes, levantando suspeitas sobre a lisura do processo eleitoral. A mais nova invertida dos opositores é o pedido pelo fim do uso da máquina eletrônica. Estão pedindo o fim da urna eletrônica lá no Paraguai. O vice do Partido Liberal Radical Autêntico, o PLRA, Hugo Freitas, argumenta que o sistema de votação que possuem segurança e credibilidade, como em outras democracias, não usam máquinas eletrônicas. A oposição pretende buscar alternativas, não há prova nenhuma que houve fraude nas eleições, e atualmente o sistema de votação no Paraguai é eletrônico, e a gente sabe muito bem que hoje a esquerda é uma das principais que argumentam fraudes em urnas eletrônicas. Toda vez que eles perdem, eles argumentam fraude. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai mandar prender o pessoal do Paraguai? Será que o STF do Paraguai, ou a Suprema Corte do Paraguai, vai mandar prender os opositores que perderam, agora que são de esquerda, vai mandar prender a esquerda de lá por questionar a urna eletrônica? Ou será que o Paraguai realmente é uma democracia? Bora trazer outra matéria da Folha de São Paulo agora para vocês. Olha só, professora é demitida após deputado criticar camiseta com frase de Hélio Oiticica. Eu, graças a Deus, não conhecia e nem sabia quem era esse Hélio Oiticica. Esse não é o tipo de arte que me interessa mesmo. Mas enfim, a professora estava indo para dar as aulas com uma camiseta onde tem a cena de um homem estirado com o corpo, parece vítima de alguma coisa, de algum assassinato, alguma coisa nesse sentido, e está escrito na frase, na camisa: seja marginal, seja herói. Isso é um quadro desse Hélio Oiticica que ganhou grande repercussão porque foi feito durante a época da ditadura militar e ele foi perseguido porque, segundo os militares, ele incentivava a marginalidade, inclusive em relação a crianças que poderiam ter acesso à arte do Hélio Oiticica. Vamos falar um pouco mais sobre arte, então. Outros deputados fizeram o mesmo que o Gustavo Gaia, denunciando em suas redes sociais, e só para lembrar, a professora foi exonerada, tá? Foi demitida. Olha só, deputados registram notícia-crime, e é assim mesmo que tem que ser feito, com notícia-crime, contra autor de exposição que trouxe a Virgem Maria com órgão masculino. Virgem Maria travesti. Secretário Municipal de Cultura diz que artista será oficiado antes de abertura. Então, essa é a cena grotesca aqui que a gente viu. E o deputado estadual Márcio Gualberto e a deputada federal Cristo Nieto, ambos do PSL Rio, registraram há uns dias atrás essa denúncia. E, coincidência, foi passado no Teatro Hélio Oiticica, é o nome do teatro.
Tá, por que eu coloquei essas duas cenas da cultura brasileira? Dizem que é cultura brasileira, né? Dizem que isso é cultura, que é arte. Isso é bancado com o seu dinheiro. Eles pregam ódio, pregam o ataque aos cristãos, pregam a intolerância religiosa e dizem que isso é arte. Isso é arte. Tá certo que a direita não é chegada nesse tipo de arte, então eles não fazem esse tipo de arte, dizendo que é arte. Mas já pensou? Você que é artista aí, vai até uma dica, você que é de direita, que tal você começar a fazer umas artes nesse sentido aí, com ataques à esquerda? Tá? Faz, para você ver onde você vai parar. Aí você já vê que não existe democracia. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês agora? Olha só essa matéria do Isto é Dinheiro. Lula diz, isso foi sexta-feira, viu? Os ignorantes precisam saber que cultura não é gasto. Sabe por quê? Porque ele anunciou quase 4 bilhões de reais que você e eu, o trouxa aqui, vai pagar para a gente continuar fazendo Nossa Senhora com pipiu. E falar que isso é arte, isso é cultura. Para gente, como eu e você, pagar show da Disney. Para gente, como eu e você, continuar bancando eventos chamados educacionais em faculdades, chamados Educando com o Brioco. E você sabe o que é isso, né? Para não falar CU. Isso é um escárnio, quase 4 bilhões para isso. E para falar que alguém que fala seja marginal, seja herói, falar que isso é arte. Então, se isso é arte, eu prefiro, com toda certeza, continuar sendo ignorante, amando a filosofia, a arte grega, a arte de Da Vinci, com a Mona Lisa, coisa bonita de se ver, e não essas coisas grotescas que, para mim, não agregam em nada. Por fim, mas não menos importante, eu vou tentar seguir sempre um padrão agora, pelo menos 5 editoriais, 5 conteúdos para vocês em cada vídeo. Opinião do Estadão, e aqui eu tenho que confessar para vocês que eu concordo em número, gênero e grau. Em menos de 5 meses no cargo, o petista destratou o agronegócio. O Lula me chamou de fascista, porque eu estou em Ribeirão Preto e em São Paulo. E todos vocês que estão em São Paulo, parabéns, vocês foram elevados à condição de fascistas pelo presidente da República. Que coisa bonita de se ver, não é? E principalmente isso se deu em virtude do agro aqui de Ribeirão Preto, que é gigantesco. O agro do Brasil, que é gigantesco. Então, começa com Lula, o presidente dos pobres, do povo, destratando o agro, quem traz comida para a mesa do cidadão. Desrespeitou o Banco Central. É este mesmo Banco Central que está segurando e fazendo com que você não pague hoje R$ 40 num saco de arroz. É esse mesmo Banco Central que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva vem destratar. Aí, para mais, tem mais coisa. Desmoralizou as decisões do Congresso. Junta-se ao STF e joga o Congresso para lado. Fez aquele decreto das armas, presta atenção. Desmoralizou e desrespeitou o Congresso e o povo. Porque lá atrás, ainda durante a gestão lulopetista, foi feito um plebiscito onde perguntou para o povo se ele queria ser desarmado ou não. E o recado do povo foi claro. Você lembra lá em 2005? Você deve lembrar disso. O recado do povo foi o seguinte: não queremos ser desarmados. Pois é. Tanto é que saiu o Estatuto do Desarmamento depois, em confronto à opinião do povo. E aí a primeira coisa que o Lula faz, depois do Congresso flexibilizar a questão das armas, é editar um decreto perseguindo os CACs e perseguindo quem quer ter uma arma em casa. Começa aí. Persegue o pobre que não tem saneamento básico e revoga o marco do saneamento básico, um retrocesso para o país. Enfim, é o governo do retrocesso. E agora, só para concluir, eu quero saber se você concorda com o Estadão ou não. Assim, fica mais difícil arranjar apoio para o governo. Quem apoia esse governo, me desculpa,
o desvio é moral ou mental? Porque não dá para apoiar esse governo e falar que tem entendimento político, jurídico, econômico e democrático do nosso país. É simples assim, tá certo? Arriscado falar isso, né? Mas bora lá, se é para defender pelo nosso país, eu não quero viver numa ditadura, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.